São ilações perigosíssimas. Eu acho que tem um ponto que é importante. Assim, eu queria esquecer um pouco o Textor, embora eu saiba que é impossível, porque está dentro do contexto. Existe uma crise de credibilidade causada pelo silêncio da CBF durante muito tempo, depois das declarações iniciais do Textor em novembro do ano passado. A CBF demorou muito para se colocar. Sei que a CBF conversou com o Igor semana passada, por exemplo, quando o Edinaldo fala corretamente que a arbitragem não está 100%. Vamos só voltar um tempo um pouquinho, porque é crise de credibilidade e não é de desonestidade. O avalista hoje da arbitragem brasileira é o Ministério Público de Goiás. Porque, diferentemente do Textor, o Ministério Público de Goiás apurou e investigou seriamente por mais de 2 anos e denunciou 17 jogadores e não viu indício de participação de árbitro. Então, se é para chamar alguém de ladrão, hoje é para chamar jogador de futebol. Não é árbitro. Porque a gente tem denúncias provadas pelo Ministério Público de Goiás contra jogadores que se venderam. E não tem contra árbitros. Para o Marcos Braz falar que o que aconteceu em Bragança Paulista, onde eu acho que houve um pênalti não marcado para o Bragantino, é um escândalo, manda ver a Champions League. O jogo que o Glenn Berg não viu o Gabriel Magalhães enfiar as 2 mãos na bola em jogo dentro da área e não deu pênalti. E ninguém discute na Champions League desonestidade de árbitro. Discute-se competência e erro de arbitragem. Agora, eu queria entender o seguinte, Igor, você está muito dentro da CBF, muito presente na CBF. Por que é que quem tem que protestar a favor dos árbitros é a Abrafut e a Comissão Nacional de Arbitragem não se manifesta? PVC, um contexto, inclusive na prestação de contas, né, em relação às decisões tomadas pelos árbitros dentro de campo, é que a Comissão de Arbitragem da CBF, nesse ano, decidiu não gravar nem aquele programa semanal que ela fazia na temporada passada, né, o Papo de Arbitragem. Então, o CNM tem se escondido mais, né, tem procurado ficar mais fora do holofote. O presidente Edinaldo é quem fala mais quando é perguntado e demandado sobre isso. E aí a manifestação da comissão tem sido mais no trabalho de vamos produzir de forma mais rápida os áudios do VAR, porque os áudios do VAR é que vão provar ou vão mostrar como têm sido tomadas as decisões nos principais jogos do Campeonato Brasileiro. Então, enfim, a gente notou essa aceleração no processo de produção dos vídeos, mas não com o rostinho do CNM lá, com o Péricles Bassos, por exemplo, que é o gerente do VAR, ou com algum outro membro da comissão de arbitragem, para diretamente se pronunciar ou se manifestar sobre decisão XYZ. Então, essa tem sido a estratégia, e aí a gente pode se discutir se isso foi benéfico ou não, porque, bem ou mal, a gente tinha no ano passado a comissão se manifestando, se pronunciando, e ainda que fosse contestada a decisão da comissão, propriamente dito, né? Mas o CNM interpretou desse jeito, o CNM tá errado, tá certo, viajou, mas tinha-se uma posição oficial da comissão em relação aos lances mais, vamos dizer assim, cabeludos, né? Do lance, da rodada, mais tensos e mais densos da rodada. Então, a estratégia mudou, e aí tem sido dessa forma a manifestação da CBF, e a Abrafut, que acaba absorvendo também todas as críticas, né? Porque muitos desses árbitros, praticamente todos esses árbitros de elite fazem parte não só da membresia da instituição, mas estão na diretoria. O Rafael Claus é membro 01, por exemplo, da Abrafut. Então, eles que acabam se manifestando e levando ao STJD, fazendo notícias de infração, quando acham que algum dirigente, como foi o caso desse final de semana, ou de algum jogador, Felipe Melo e o Bruno Spindel, para citar o caso desse final de semana, da nota que eles publicaram, quando a Abrafut entende que eles se excederam, fizeram uma crítica ou uma acusação sem provas e, enfim, fora do tom, aí a Abrafut leva o caso para a Procuradoria do STJD e, se acharem que tem pertinência na reclamação, aí o processo é levado adiante. Mas, enfim, não se tem, nesse momento, alguém da comissão de arbitragem que vá se pronunciar diretamente sobre os lances em questão rodada a rodada. Esse ponto, para mim, é fundamental, Marinho, pelo seguinte, porque os árbitros estão completamente abandonados. Totalmente abandonados. O que está acontecendo? Essa aqui não é a maior crise da arbitragem brasileira. Embora eu tenha conversado com o Salvo Spínola
que entende que essa aqui é a maior crise de credibilidade. Mas, para mim, a maior crise foi em 2005, porque ali havia 2 árbitros que confirmaram participar de esquema de manipulação de resultados. O que hoje não existe, pelo menos não até esse momento, pela apuração do Ministério Público de Goiás. Então, aquela crise foi pior. Os árbitros entravam em campo e ouviam o grito de Edilson, que era sinônimo de ladrão, né? Hoje não tem isso. Mas tem uma crise de credibilidade que o silêncio da CBF faz avançar. A cena mais triste do final de semana, para mim, foi o Wagner Leonardo. Porque o Wagner Leonardo foi tentar falar alguma coisa em nome dos jogadores, como quem diz, nós estamos aqui trabalhando, como se os árbitros não estivessem trabalhando. E os árbitros estão totalmente pressionados, o que só vai servir para aumentar o risco de erro. O que está acontecendo pelo silêncio da comissão de arbitragem é que vai aumentar o risco de erro. Porque o árbitro entra em campo com um cara chamando ele de ladrão do lado de cá e o outro chamando de ladrão do lado de lá. E repito, quem tem que dar explicação como categoria nesse momento é a dos jogadores de futebol. Porque 17 foram denunciados por terem se vendido. Não tem árbitro nessa apuração do MP de Goiás. Como é que repercute, Hernan, em meio a clubes e jogadores, essa crise de credibilidade da arbitragem? E tu achas que a situação Textor encoraja a reclamação? Ela escora a reclamação, André? Olha, conversando com atletas, com dirigentes, para mim, a minha sensação, e é claro que isso fica muito evidente quando o clube e o atleta se sente prejudicado. Quando o Felipe Melo vira e fala para o Klaus, o Textor tem razão, é porque ele está se sentindo prejudicado com alguma situação, incomodado com alguma situação. Quando não, quando está tudo certo, termina o jogo, professor, aperta a mão. Existe um vídeo de um influenciador que está em todos os jogos, que é o Matheus Gonzi, e ele pega o Bruno Lazzaroni, no final do jogo contra o Fortaleza, ele cumprimenta o Bandeira e não cumprimenta o árbitro. E o árbitro fala, poxa, mas você não vai cumprimentar? E ele fala, não, com você eu não falo. Então, assim, uma coisa assim, até assim, afrontosa, desrespeitosa. É um vídeo que viralizou aí no final de semana. Então, assim, é muito assim, quando você tem uma reclamação contra aquele árbitro, aí tudo que o John Textor está falando vale. Quando não, valeu, professor, obrigado, um abraço, até o próximo jogo. Então, assim, vai muito do momento, da temperatura. E aí, quando você está aqui no WhatsApp, ou quando você está ali na conversa do corredor, de estádio, de vestiário, de saída de campo, também é a mesma temperatura que eu sinto. Então, tudo depende muito do resultado. E aí, a classe da arbitragem que precisa se reciclar, que precisa melhorar, e a safra não é boa, e os árbitros não passam por um bom momento. E eu vou citar um que é FIFA, que não vive uma grande fase, que é o que apitou o Palmeiras e São Paulo na segunda-feira, que é o Wilton Sampaio, e eles não se ajudam. Tudo isso acaba batendo, você bate no liquidificador, e é o que a gente está vendo hoje. Um campeonato brasileiro que fica prejudicado por tudo isso que está acontecendo. Jogadores que só reclamam e dirigentes que só expõem as suas reclamações e as suas raivas, até com, você vê que até é uma coisa com raiva. E isso não é só no microfone, não. Quando você está na conversa no off, também é uma coisa até carregada. Quando tem alguma reclamação, o Wagner Leonardo, nesse jogo aí que a gente está vendo as imagens, é um exemplo. Ou quando o árbitro erra, né? Então, assim, muito, o processo todo é muito errado, Marinho. Eu queria dar atenção aqui para 2 queridos internautas que participaram. O Isaac Lima mandou o seguinte, ó: a CBF devia formular uma proposta de profissionalização dos árbitros e apresentar aos clubes. E o Daniel Santana brincou com a escolinha do professor Seneme. Perrone, você acha que a forma de defender o árbitro, né, de proteger a classe, seria essa profissionalização? O que tu achaste da declaração do Marcos Braz? Bater na mesa, quem bate mais forte tem levado vantagem, Perrone? Eu acho que a profissionalização é um caminho interessante.
Mas eu acho que o ponto é exatamente esse, é a falta de propostas. Todo mundo vai lá e reclama, né, quando é prejudicado. Mas eu não vejo ninguém falar assim, olha, para melhorar a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. A gente teve ali no início da discussão da Liga, teve um movimento dos árbitros, dos dirigentes, tentando propor alguma coisa em termos de comissão de arbitragem e tal, mas uma coisa isolada praticamente. Então eu acho que quando você, toda vez, teu time vai mal, agora começou isso, teu time vai mal, você vai lá e cita o texto, como fez o Brás. Quando você faz isso, você só está usando o Textor como o mesmo argumento dele para desviar o foco. Né? O Textor virou o guru do desvio de foco. Porque quando você cita o Textor numa entrevista coletiva, você não vai falar dos problemas do time. Você vai falar do negócio do Textor. Então, acho que reclamar de um erro é ok, é natural, tem que reclamar. Agora, quando você começa a comprar esse discurso de manipulação, você está desviando o foco e você está também, ao mesmo tempo, pressionando o juiz para a próxima. E aí o juiz fica nessa, a arbitragem não se defende. Eu acho que o árbitro também eles precisariam encontrar um meio do árbitro dar suas declarações, dar suas explicações. Então, eu até, Marinho, sugeri na minha coluna que seja criado o troféu John Textor de desvio de foco, porque virou a moda agora. Você vai lá e fala isso. Quando, por exemplo, o Tite não vai na entrevista coletiva, ele está se esquivando de responder sobre a torcida ter o vaiado novamente. Então, assim, isso acaba tomando o espaço no noticiário, em vez de você falar dos defeitos de um time, dos erros de um treinador ou de uma diretoria, você volta na coisa do John Textor. Então, acho que é fundamental também para proteger os árbitros que as pessoas discutam melhorias. O VAR, por exemplo, no Brasil, tem as melhores condições de trabalho? Tem as condições idênticas às das principais ligas? Eu acho que você tem que apresentar as propostas. Se não fizer isso, para mim vai ser só desvio de foco e pressão para o próximo jogo. PVC, você iria falar sobre a profissionalização da arbitragem? Acha que isso pode, daqui a pouco, aumentar a credibilidade, dar algum tipo de proteção para o árbitro? A profissionalização é urgente, Marinho. Todos os árbitros e ex-árbitros concordam com isso. E se você quiser saber onde é que o VAR funciona, é onde os árbitros são bons. Inglaterra e Alemanha. Porque são profissionais ou semiprofissionais. É ali que tem. Então, o que você tem como garantia na arbitragem inglesa? Você pode ser afastado por uma questão técnica, mas você tem seu salário. Se você não tiver salário, você é candidato a ser corrupto. Não, já discutimos aqui 2 semanas atrás, e tem gente que vai dizer assim, mas não é garantia. Claro que não é garantia de nada. Mas se você... quem é mais propenso à corrupção no Rio de Janeiro? O policial que ganha bem ou o policial que ganha mal? O Igor pode responder por ser carioca. É evidente que quem ganha pior é mais sujeito a se vender. Isso, ganhar um bom salário não é garantia de honestidade. Vamos deixar isso aqui claro. É obrigatório fazer o processo da profissionalização. Obrigatório. Agora, as pessoas precisam parar de ser oportunistas também. O Textor tem razão quando o meu time é prejudicado, mas na semana seguinte o teu time é ajudado e o Textor não tem razão. O que aconteceu com o Rafael Claus na semana passada foi um absurdo. Porque o nome do Claus entrou no balaio de gatos do Textor na semana em que ele foi escalado para Flamengo e Botafogo. Como é que o árbitro vai para um jogo Flamengo e Botafogo absolutamente livre de qualquer pressão se tem um dirigente de um dos clubes aqui me chamando de ladrão? Ele apitou muito, hein? Ele apitou bem. Tem um lance polêmico do final, do empurrão no Fabrício Bruno. Eu acho que não foi falta, como não foi falta do Hugo no jogo Bragantino e Botafogo, né? Em que o Botafogo fez o segundo gol, num lance em que o Lucas Cunha, zagueiro do Bragantino, reclamou do empurrão e o árbitro não deu, e era outro árbitro. Cara, um dos erros mais grosseiros da história do futebol mundial foi o Gabriel Magalhães pegando a bola com as 2 mãos dentro da área. Não foi? E alguém está discutindo a honestidade do Glenenberg? Não tem ninguém discutindo a credibilidade da Champions League. Cara, é assustador. Pode ter um lance na história do futebol
tão absurdo quanto aquele. Mas mais absurdo do que aquele não tem. E ninguém está discutindo a credibilidade do torneio. Ninguém está chamando os árbitros da Suécia de ladrões. Nem na França, né? Onde o Textor vendeu o time feminino do Lyon. É verdade. Bom, eu queria, Igor, já me despedir de ti, brilhante participação como sempre, mas te pedir um bastidor da tua entrevista com o Edinaldo Rodrigues, quando ele fala que a arbitragem não está 100%. Tu percebe que existe algum indício de movimento rumo à profissionalização? E como é que foi, como é que ele se comportou ao admitir? É um admitido um pouquinho mais ou menos, né? Não é, na verdade, um reconhecimento de falha, que não está 100%, pode estar 99%, né? Não é o caso. Mas como é que foi, assim, como é que ele se comportou nesse bate-papo contigo? Vamos para alguns aspectos da CBF, para a gente amarrar a ideia em relação ao que está acontecendo lá, é que o Edinaldo, ele mesmo tem tomado algumas rédeas, algumas decisões relacionadas aos árbitros, né? Quando a gente menciona que na primeira rodada teve aqueles 3 árbitros afastados, foi uma decisão do presidente da CBF que, enfim, ele coloca isso para a comissão de arbitragem aplicar. Então, seria um contrassenso até ele dizer que ele, rodadas atrás, afastando o árbitro, chegar lá e falar assim, não, a arbitragem está 100%, está todo mundo acertando tudo. Como ele poderia dizer isso se ele mesmo está determinando o afastamento de gente graúda, inclusive, como foi o Flávio Rodrigues de Souza, que é daí para os amigos de São Paulo que estão acompanhando, conhecem bem, que é árbitro FIFA. Então, vai muito nesse sentido, embora ele tenha colocado também que os clubes, né, e treinadores, jogadores, usam a arbitragem como cortina de fumaça, enfim, para justificar quando as coisas dão errado dentro de campo. Agora, em termos de profissionalização, a gente não vê um movimento concreto na CBF nesse momento, também não tem informação atualizada se o Edinaldo está pensando em trocar o CNM ou não, enfim, por enquanto a estrutura da arbitragem ela continua a mesma, e a CBF, claro, cobra o retorno porque diz que faz investimentos altos na comissão e nos árbitros, enfim, na preparação, em tudo que eles têm usufruído e participado no momento, né? O próprio CEAB, o Centro de Arbitragem lá, que é um prédio quase colado à CBF, onde ficam as cabines do VAR, fica o centro de estudos, de preparação, a CBF tem feito pré-temporadas, instituiu isso com os árbitros, então são essas as tentativas e, claro, com um trabalho individualizado que eles fazem rodada a rodada na tentativa de corrigir, uniformizar conceitos e critérios, enfim, mas diante dessa avalanche de acusação, é difícil que os árbitros consigam se blindar 100%, né, usando o percentual de novo, de tudo que tem à volta deles. Mas, por enquanto, em termos estruturais, é o que se tem, se está colocado à mesa, e a CBF, em relação ao texto especificamente, tenta descredibilizar relatórios como o da Good Game, né? Participando da CPI para explicar o que ela tem feito em relação à manipulação de arbitragem e enviando documentos, por exemplo, não só da análise da Sports Radar, que a CBF fez, contrata, né, anualmente para executar nos jogos aqui no Campeonato Brasileiro, mas para mostrar também como esses relatórios da Good Game não são, por si só, elementos plausíveis de uso em investigações assim, de forma isolada. Então, esse é o caminho para tentar amarrar um pouco a ideia do papel da CBF nesse momento. Igor, isso aqui é importante. Você falou Sports Radar. Sports Radar é a empresa que a CBF contrata para verificar a isenção dos árbitros. A Sports Radar é a empresa que a CBF contrata para analisar movimentos no mercado de apostas ou algo nos jogos em si que tenham suspeita de manipulação de resultados por conta desse movimento, e geralmente atrelado às bets, né? Como está as odds, as cotações na casa de apostas. Então, a CBF, só para a gente resumir o que a Sports Radar entregou já e que está isso na CPI, é um relatório que tem 109 jogos suspeitos no ano de 2023. Então, tem alguns elementos lá, a maioria desses jogos por campeonatos estaduais, 15 de competições organizadas pela CBF, sendo eles 13 do Brasileirão, 1 da Série B e o resto tudo da Série D. Então, esse é o tipo de conteúdo que a Sports Radar produz e que está na mão não só da CBF, mas já com os senadores lá em Brasília. Importante, então, olha só. Isso aqui porque a CBF precisa se manifestar para dizer isso que o Igor está dizendo. Embora o Edinaldo Rodrigues tenha se manifestado na entrevista para o Igor semana passada.
Por que a gente sabe o nome da Good Game e as pessoas não sabem o nome da Sports Radar? Por que as pessoas falam do Textor e ninguém está falando do Ministério Público de Goiás? Porque nós estamos falando aqui de 3 investigações diferentes. E é claro, vou repetir uma coisa que eu já disse para o Jorge Cajuru e que eu já disse para o John Textor. O relatório da Good Game tem que ir para o Ministério Público de Goiás. Você pode mandar para o bispo, para o Papa, para o presidente da República, para o Jorge Cajuru, mas você tem que mandar para o Ministério Público de Goiás, porque foi a apuração mais detalhada feita nos últimos 2 anos e meio. E se você pegar elementos novos, você pode cruzar com elementos velhos. É óbvio. Agora, nós estamos falando de 3 tipos de investigação: do Ministério Público de Goiás, da Good Game e da Sports Radar. E nós só estamos dando credibilidade para o menos crível, que é o Textor. Então, assim, espera um pouquinho. Então, vamos voltar um passo atrás. Por que nós estamos chamando o juiz de ladrão se quem comprovadamente foi ladrão foi o jogador de futebol, segundo a apuração do Ministério Público de Goiás? Eu estou viajando? Estou louco? Estou louco, Perrone? Não, de jeito nenhum. E assim, o mais incrível é que é óbvio, né, PVC? O que você está falando é óbvio. E isso que não dá para a gente entender. É porque, como cita o PVC, a fonte mais crível está sendo a menos credibilizada, né? Porque o Ministério Público de Goiás é mais crível do que as outras fontes que apontam, que denunciam esse tipo de problema, né? Eu queria me despedir de ti, Igor. Muito boa participação, como sempre. O que tu pode dizer para nós, para fechar, de próximos passos aí dessa situação, o Textor no STJD, enfim. Um abraço. Tem julgamento hoje, né? Esse caso já foi tirado da pauta uma vez, algumas semanas atrás, então a gente está na expectativa que de fato haja o julgamento hoje na primeira comissão disciplinar. O Textor, que ele está denunciado em 2 artigos, né? Basicamente por deixar de cumprir decisões da Justiça Desportiva ou obstruí-la, né? Nesse caso. Por quê? Porque houve um inquérito lá atrás, quando ele fez as declarações primeiras, né, as iniciais aí, de que, até citando o 5-0 do Palmeiras sobre o São Paulo, dizendo que os jogadores do São Paulo tinham agido de uma conduta para manipular o resultado, enfim. E aí o tribunal foi nele, cobrando explicações, cobrando provas, e o técnico disse que não ia entregar nada porque o tribunal não tinha jurisdição para atuar nesse caso, não era o local certo para investigar. Ele tentou remendar isso aí, né? O inquérito acabou denunciando o Textor e por isso que ele vai ser julgado hoje. Ele tentou remendar essa situação que azedou um pouco em relação à parte política com o tribunal, quando ele foi lá também semanas atrás, levou os relatórios, mostrou vídeos para alguns auditores, para o presidente do tribunal, mas o caso segue em pauta. Enfim, vamos ver como é que vai ser o julgamento hoje, se de fato vai acontecer, mas é o que está na agenda. E o Textor pode ser punido por até 360 dias, né? Então é um artigo que pune de forma grave os dirigentes, pode levar multa também, como já levou multa no outro processo, que ele foi suspenso 45 dias, e aí a decisão em primeira instância sai hoje. Claro que o caso não vai ter definição definitiva, né? Sendo um pouco redundante aqui, mas não vai ter uma decisão definitiva hoje, porque tem recurso, né? O pleno ainda vai atuar nesse caso, mas é o que tem à mesa para o Textor, que por enquanto vale lembrar que ele está suspenso atualmente por conta dessa outra discussão, que ele entrou em campo lá, fez sinal de dinheiro e tal, deu entrevista depois da virada contra o que o Botafogo sofreu, né, diante do Palmeiras, aquele jogo super emblemático do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, esse é o cenário envolvendo John Textor, CBF, enfim, essa discussão sobre manipulação e essas acusações que o dirigente da SAF Botafogo tem colocado.